Olá pessoal, professor Jeto, professor Geografia da Central do Enem. Estou aqui para trazer para vocês um vídeo bacana com relação a uma temática que cai com certa frequência no Enem, tá? É com relação à questão agropecuária. E nesse vídeo, basicamente, nós vamos trabalhar os chamados sistemas agropecuários, tá? Não é difícil de entender, é uma temática bem fácil, de fácil assimilação, certo? Você prestando bem atenção, você vai ver como, no caso, é bem fácil de você fazer a assimilação deles, tá? Então, vamos em frente. Então, tá aqui, pessoal. Aqui são algumas características do que nós convencionamos chamar de sistemas de produção extensiva e de produção intensiva no setor agropecuário, tá? Então, se você for analisar bem em cima, você vai ver a chamada produção extensiva. A produção extensiva, pessoal, é aquela que, por exemplo, não existe muito investimento tecnológico, certo? Então, por exemplo, aquela questão de máquinas, seleção de sementes, correção do solo, eficiência nas técnicas de irrigação. Isso praticamente você não vê na produção extensiva, tá? São produções que, por exemplo, há um baixo investimento de capital. Por conta desse baixo investimento do capital, você vai ter o quê? Um reduzido investimento em maquinário e tecnologia e, consequentemente, por conta disso, você vai ver um processo reduzido de produtividade. Para que haja uma compensação da elevação da produtividade, você vai ter que empregar o quê? Muita mão de obra, certo? Então, numerosa mão de obra que acaba consistindo no processo de uma produção, mas obviamente, né, que por mais que você coloque muita mão de obra, não é capaz de competir com o setor extremamente concentrado com a questão do maquinário e tecnologia, tá? Então, nesse caso, os instrumentos são instrumentos geralmente não muito tecnologizados, se formos analisar dentro de um contexto, né, de uma questão de tecnologia, né, no mundo globalizado de hoje, e por conta disso você tem uma baixa produtividade, tá? Então, um exemplo disso nós podemos considerar que a roça, né? Para quem, no caso, aqui conhece a famosa roça aqui no Amapá, em qualquer lugar do Brasil, né? A roça, por exemplo, a agricultura itinerante, que é baseado justamente na questão da utilização de uma grande quantidade de mão de obra camponesa, certo? Que investe no processo de derrubada de mata, queimada, cultivo, colheita, certo? Que exige uma quantidade numerosa de mão de obra. E como eles não têm tecnologia suficiente, então significa afirmar que com o passar do tempo, o solo utilizado acaba sofrendo um processo de exaustão, de perda de fertilizantes, de perda de nutrientes naturais, o que força, no caso, eles a buscar um outro lugar para fazer a mesma prática, certo? Novamente. Aí você tem a chamada agricultura itinerante, que aqui no Amapá, ou aqui na região norte, né, nós conhecemos por roça, tá? A produção intensiva, pessoal, é caracterizada justamente aquela produção que nós podemos ver no chamado agronegócio, tá? No agronegócio capitalizado, na chamada agropecuária cientificizada, em que você vê um processo de aprimoramento da produtividade em decorrência da grande aplicação de tecnologia, maquinários, tratores, aviões pulverizadores, defensivos agrícolas, sementes selecionadas, adubos, agrotóxico, ou seja, você vê todo esse processo, né, que faz com que você tenha um elevado nível de produtividade em decorrência justamente dos investimentos também em pesquisa, ciência e tecnologia, que você vê um processo de aprimoramento da produção e, consequentemente, no caso, uma elevação da produtividade, tá? Nós temos um exemplo aqui no quadro seguinte, em que você vai perceber justamente esse diferencial. Se você ver em cima, você vai ver o quê? Na parte superior, à esquerda, você tem a chamada pecuária intensiva, em que os animais, independente de ser bovino, equino, suíno, caprino, certo? Ou aves, são animais que são criados de forma, vamos colocar assim, né, de uma forma especial, porque eles têm semente de ração, né, na sua alimentação, ração especial na alimentação, tem tratamento veterinário, são animais que são criados para viabilizar um processo de eles ficarem encorpados, né, de uma certa forma, de um crescimento acelerado para que possa atender a uma demanda de um mercado cada vez mais exigente, principalmente na decorrência da globalização, por conta que as relações comerciais faz com que, no caso, alguns países tenham uma certa exigência e uma demanda por conta de determinados produtos.
O Brasil, por exemplo, é o maior produtor mundial de carne bovina. Então, por conta disso, existe uma necessidade de uma questão de uma alimentação adequada e um tratamento veterinário adequado para que esses animais possam justamente ter uma condição de uma commodity aceitável dentro das exigências da demanda, exigências e demanda desse mercado globalizado, tá? À direita, na parte superior, você vai ver justamente a questão de uma produção agrícola mecanizada. Isso é muito comum no Brasil, principalmente na produção de soja, produção de algodão, certo? Produção da cana-de-açúcar, em que você vê um aprimoramento tecnológico, você vê justamente o processo de correção de solos, a questão do investimento em fertilizante, pesquisa em ciência e tecnologia, uma cientifização, uma tecnologização, certo? Uma informatização do setor para que possa haver um processo de aumento de produtividade. Já abaixo, né, contrapondo a essa questão intensiva, você tem a produção extensiva. Perceba que a pecuária, à sua esquerda, na parte de baixo, você perceba aí que a pecuária é um animal que é criado solto, em pastagem natural, é criado em campos, certo? Ou em áreas alagadas, como por exemplo da criação bubalina. E aí você vê justamente aquela situação que foi explicada no quadro anterior. Você não vê uma questão de investimento tecnológico, você não vê, por exemplo, um animal que é selecionado, uma questão de uma alimentação adequada, um tratamento veterinário adequado, o que faz com que haja uma baixa produtividade, certo? E aí você vê também, no caso, à sua direita, aí na parte de baixo, a questão da agricultura extensiva, que é baseada justamente na questão de poucos investimentos tecnológicos, instrumentos rudimentares para a questão do cultivo e da produção, e aí você tem uma baixa produtividade. Consequentemente, se você for analisar, comparar com a figura de cima, você vai ver que quase você não vê mão de obra, onde a produção é mecanizada, e em contrapartida você vê uma quantidade maior de mão de obra, onde a produção é extensiva e não mecanizada, tá? E aí, para reforçar para vocês, nós temos aqui, por exemplo, uma questão do Enem, tá? Uma questão do Enem que caiu alguns anos atrás. Isso vai fazer com que você tente entender, você possa entender melhor a questão dessa produção, a diferença entre a produção extensiva e a produção intensiva, tá? Então, veja bem, você tem aí na sua direita um gráfico. E esse gráfico, se você for ver a legenda na parte de cima, você vai ver que na linha que está de preto, você vê o que? Área plantada, certo? E aí você tem na parte que está de cinza o que? A chamada produção em milhões de toneladas. Perceba que na área plantada, na linha preta, você não percebe tanta variação do tamanho da propriedade, certo? Ou seja, de 91 até o último ano que mostra aí no gráfico, você percebe que não existe tanta variação do tamanho da propriedade. Mas em contrapartida, se não há uma variação da propriedade, você vê que no caso a produtividade, ela vai sofrendo uma variação. Então você tem um processo de aumento da produtividade ao longo do tempo, certo? Mesmo não tendo uma mudança com relação ao tamanho da propriedade. Então nesse caso nós podemos de uma certa forma caracterizar que houve um uso intensivo do espaço, em que houve um processo de produção intensificada por conta de alguns elementos, alguns indicadores, de algumas situações que foram postas aí, que fez com que houvesse esse aumento de produtividade, tá? Então vamos lá, o comando da questão diz o seguinte: considerando os conhecimentos sobre o espaço agrário brasileiro, os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que no período indicado, letra A, ocorreu um aumento da produtividade agrícola devido à significativa mecanização de algumas lavouras, como a da soja. Pessoal, a letra A ela está correta, tá? Ela está correta. Se é uma produção intensiva, em que você vê que não há uma variação do tamanho, não há tanta variação do tamanho da propriedade, mas dentro dessa propriedade você percebe que houve um processo acelerado de crescimento da produtividade, um acelerado crescimento da produtividade, então significa dizer que houve investimentos aí em questão de pesquisa, ciência, tecnologia, questão de sementes selecionadas, correção do solo, eficiência na questão da técnica de irrigação e a questão do maquinário, e todo o processo tecnológico acabou providenciando esse crescimento da produtividade. Então a letra A está correta. Porque a letra B ela não pode ser considerada como correta. O que diz aí a letra B? Verificou-se um incremento na produção de grãos
proporcionalmente à incorporação de novas terras produtivas. Pessoal, veja bem, a questão não estaria correta se, no caso, você pudesse perceber que à medida que a propriedade ia crescendo, a produção ia crescendo também. Mas, na verdade, não houve uma variação proporcional do tamanho da propriedade com relação à produtividade, à produção. Tanto é que você vê que a propriedade quase não variou de tamanho, mas a produtividade, no caso, houve uma variação para cima, né, para melhor, no caso, com relação à questão do cultivo, tá? Então a letra B ela está fora, porque a letra C está errada. Registrou-se elevada produção de grãos em virtude do uso intensivo de mão de obra pelas empresas rurais. Pessoal, se é uma produção intensiva, já fica caracterizado que há um baixo uso da mão de obra, por conta justamente do processo de mecanização, porque essa mecanização ela suprime a utilização da mão de obra e, consequentemente, você não tem necessidade de haver esses trabalhadores, né, no exercício da função da produção agrícola. Então, as máquinas dão conta do processo de elevação da produtividade. A letra D, que diz o seguinte: houve um salto na produção de grãos a partir de 91, em decorrência do total de exportações feitas por pequenos agricultores. Pessoal, veja bem, as exportações no Brasil geralmente são feitas por grandes empresas rurais ou por grandes produtores rurais. O pequeno produtor, certo? No Brasil, ele cultiva justamente produções voltadas para o mercado interno. E um exemplo disso nós podemos destacar, chamada agricultura familiar, tá? Então, a exportação de commodities agropecuárias para o Brasil, geralmente, no caso, obviamente, é credenciada, no caso, as grandes propriedades, tá? E a letra E diz o seguinte, porque ela está errada, né? Constataram-se ganhos tanto na produção quanto na produtividade agrícolas, resultantes da efetiva reforma agrária executada. Pessoal, veja bem, o Brasil, certo? Se tem uma coisa, uma deficiência com relação às políticas públicas no Brasil, é com relação à questão da reforma agrária, tá? O Brasil, historicamente, desde a época da colonização, passando pelo Império e entrando pela República, certo? Sempre adotou uma política excludente, segregacionista e concentracionista das propriedades agrárias, cabendo às grandes áreas de latifúndio ficar em controle de um pequeno número de grandes proprietários, certo? E fazendo com que, em consequência disso, você tenha uma grande quantidade de pequenos produtores ou pessoas que, na verdade, nem chegam a ser caracterizadas como produtores porque não tem terra para cultivar. Então, nesse caso, isso é consequência de uma falha de uma política pública no Brasil, onde a reforma agrária não é considerada uma prioridade no país, e aí você vê justamente os grandes produtores se beneficiando por conta dessa questão, dessa estrutura agrária excludente e concentrada na mão deles, certo? Fazendo com que o Brasil seja considerado um dos países que tem uma das maiores desigualdades sociais no campo, tá? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, que vocês possam ter assimilado, certo? Essa pequena parte do conteúdo do setor agropecuário. E vamos em frente. Boa sorte na prova do Enem. Até mais, pessoal!